Ler tem sido super romantizado nas redes sociais nos últimos tempos e eu estou a adorar. Portanto, se tu nunca gostaste de ler, se foste perdendo o hábito ou se simplesmente estás à procura de novas recomendações de novos livros para leres, este vídeo é para ti. Neste vídeo eu trago-vos 10 recomendações de livros super empolgantes, super fáceis de ler, que vos vão entreter e divertir muito. Este vídeo não tem spoilers, portanto, se tu ainda não leste nenhum destes livros, não te preocupes porque não te vou estragar nada. Tenho que começar por este porque esta série é incrível. A Good Girl's Guide to Murder, Holly Jackson, em português, O Homicídio Perfeito, um guia para raparigas. Um guia para boas raparigas. Em português. Isto é um conjunto de 3 livros. Primeiro, segundo, terceiro. Eu dei ao primeiro 5 estrelas, segundo 4 e ao terceiro 3. Portanto, diria que a série vai piorando, mas o que me estragou este aqui foi o final. Mas enfim, são livros de mistério jovem adulto e todos têm o seu mistério e a sua história. Estão todas interligadas entre si, mas vocês não precisam de ler a série toda. Podem simplesmente ler só o primeiro, tem um final, não fica nada em aberto e conta uma história de início a fim. Neste primeiro livro conhecemos então o protagonista da série, Pippa, que, para um trabalho da escola, decide desenterrar um crime que aconteceu na cidade dela há uns anos atrás, em que uma jovem foi assassinada pelo namorado, que depois se suicidou. Mas, à medida que ela vai desenterrando o caso e vai reinvestigando, ela vai percebendo que se calhar não foi exatamente isso que aconteceu. Pá, super divertido, super empolgante, super page-turner, sabem? Vocês não conseguem parar de ler, querem sempre saber o que é que vai acontecer a seguir. Plot twist incrível, did not see that coming, e recomendo muito. Se querem assim um livro ou uma série de livros para ficarem mesmo agarrados, this one. Um dos meus livros favoritos que eu adorava poder ler pela primeira vez outra vez. The Seven Husbands of Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Em português, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Este aqui é um romance. Se bem que, pá, eu não sei se... Não, romance, talvez. Mas não é necessariamente uma história. Mas também é um pouco... You know what? Este aqui conta então a história de Evelyn Hugo, que é uma ex-atriz de Hollywood, que está neste momento perto dos seus 80 anos. E ela decide finalmente então contar a sua história de vida. A cena é que ela só aceita contar a sua história a uma determinada jornalista. Tem que ser aquela pessoa. Ninguém sabe porquê, a própria jornalista não sabe porquê, nunca tinha conhecido a atriz pessoalmente, sabia quem era, mas nunca a tinha conhecido. Portanto, temos aqui esta parte de mistério também, o porquê dela ter escolhido aquela pessoa em particular. Depois, de facto, percebemos que há ali uma ligação que não é tão previsível como pode parecer ao início. Ela então decide contar a sua história, desde a sua chegada a Hollywood nos anos 50, as histórias dos seus 7 casamentos. É incrível. Este dá-vos vibes vintage, não sei explicar. E depois a história de vida dela é super empolgante. Vocês sentem ao ler este livro que esta atriz existe na realidade e que é impossível isto ser totalmente ficção. Mas o final... Eu nunca choro, é preciso ressalvar o facto de eu nunca chorar e estive muito perto de chorar no final deste livro. Recomendo muito. Já recomendei a amigos meus que adoraram igualmente e que me agradeceram a recomendação. A seguir, um livro que eu li muito recentemente e que adorei, Verity, Colleen Hoover. Os livros da Colleen Hoover às vezes funcionam para mim, às vezes não. Este aqui funcionou na perfeição. Este é um romance, mas ao contrário dos outros romances dela, este aqui puxa um bocado para o mistério, para o terror até um bocadinho. E este conta então a história de Loan, que é uma escritora que está a passar algumas dificuldades a nível financeiro, a nível de trabalho. E, entretanto, chega-lhe uma proposta de acabar uma série de livros de uma autora super conhecida, chamada Verity, que, entretanto, teve um acidente e está agarrada a uma cama, sem possibilidade de acabar a série que ela tinha começado. Ela muda-se então para a casa de Verity, onde ela mora com o marido e com o filho, para ter acesso a todas as notas dela, a todos os rascunhos. E, entretanto, ela encontra uma autobiografia inacabada e, à medida que ela vai lendo, vai percebendo que Verity, se calhar, não é bem a pessoa que toda a gente acha que ela é. Mais uma vez, é daqueles que vocês ficam completamente agarrados, não conseguem parar de ler. Eu li este livro num dia, um dia e meio, uma coisa assim. O final, eu não vou dizer nada. Digam-me só, se vocês já leram este livro ou quando lerem, voltem cá e digam-me nos comentários se são team manuscrito ou team letter. Mas leiam o capítulo extra, porque a autora entretanto lançou uma nova versão do livro com um capítulo extra, que pode vir mudar algumas opiniões e tal, mas
Não vou dizer mais nada. Let's leave it as that. Pequeno disclaimer, para quem não gosta de cenas explícitas no que diz respeito a sexo, não recomendo. Porque há várias. Tal como em qualquer livro da Colleen Hoover. Só para deixar o aviso. Uma outra série incrível que eu recomendo muito, especialmente se vocês gostam do mundo da fantasia e tudo mais, são os livros de Harry Potter. Um clássico, mas são mesmo fáceis de ler, são mesmo interessantes, são bem melhores do que os filmes, mas uma coisa que é mesmo gira fazer é ler um livro, ver o filme. Ler o livro seguinte, ver o filme. Eu tenho feito isso, neste momento vou no 4º livro, eles são 7, só tenho aqui 3 neste momento. A escrita é incrível, toda a construção do mundo do Harry Potter, fico muitas vezes maravilhado com a criatividade da autora. Recomendo. Agora, para quem não está habituado a ler, este se calhar não é o melhor para começar, até porque é um bocado assustador. Mais de 700 páginas. A Little Life, de Hannah Guiara. I don't know. Mas ele foi finalmente traduzido para português, Uma Vida Pequena, ou Uma Pequena Vida. Podem pesquisar. Este livro é maravilhoso. Isto é ficção literária. Segue a vida de 4 amigos que se mudam para Nova Iorque depois de terminarem a universidade e vai acompanhando ao longo das décadas a vida destes 4 personagens, a amizade que os une, as suas ambições, as suas lutas para tentarem sobreviver e ser bem-sucedidos naquela cidade. E temos então o Willem, que tenta vingar como ator, temos o JB, que é um pintor, temos o Malcolm, que é um arquiteto, e temos o Jude, que mais tarde se torna advogado, e este é o personagem principal da história. E à medida que vamos lendo o livro, vamos desenterrando o passado traumático deste personagem e vamos percebendo as mazelas, tanto físicas como psicológicas, que o assombram no presente. É heartbreaking. Este é mesmo para chorar. É considerado por muitos o livro mais triste de sempre. Chorei. Se vocês têm certos tópicos que são triggers para vocês, se calhar é melhor irem ver quais são os triggers para este livro, que são imensos, porque é um livro mesmo pesado e acho que é preciso estar num estado mental razoável para lerem isto, sem que vos afete em demasia. Mas recomendo. É uma obra espetacular e tenho a certeza que este livro vai ser um clássico, tenho a certeza. Agora, uma coisa bem mais leve, bem mais feliz, temos You and Me on Vacation. Este é o título em inglês de Inglaterra, porque em inglês da América é People We Meet on Vacation, com esta capa, e em português acho que ainda não foi traduzido, pelo menos estive a pesquisar e não encontrei. Mas este então é um romance super leve, super descontraído, que vocês também leem isto super facilmente, a escrita é super fácil de ler. Isto conta a história de 2 melhores amigos, Poppy e Alex, que vivem em cidades diferentes, mas que todos os anos, já há uma década, tiram uma semana e vão de férias juntos. Até há 2 anos atrás, quando algo aconteceu e eles nunca mais se falaram desde então. A Poppy percebe que está cheia de saudades do melhor amigo e decide então desafiá-lo para uma última viagem juntos para resolverem aquilo que têm por resolver. Isto é um romance, portanto nós vamos aqui de melhores amigos para um casal, se vocês gostam desse tipo de histórias, e depois também vamos perceber o que é que aconteceu naquele verão há 2 anos atrás. Não achei que fosse assim nada de especial, por isso é que eu dei este livro 3 estrelas, mas ainda assim diverti-me muito a lê-lo, super fácil e vocês voam. You fly through this book. Not me tentando traduzir expressões em inglês para português, se calhar algumas não fazem sentido. A seguir temos Felix Ever After, que também acho que ainda não foi traduzido para português e eu sou-vos sincero, não é uma história que me tenha ficado na memória todos os detalhes. Eu quando decidi pegar neste livro para falar neste vídeo, fui a género, ok, mas como é que a história se desenrola mesmo e como é que acaba? Tive que voltar a ver. Aquilo que eu adorei neste livro foi a representatividade. Identifiquei-me muito com o personagem principal em muitos momentos. Basicamente nós seguimos a história de Felix, que está no secundário, nunca teve um relacionamento amoroso, é um rapaz negro, queer, transgênero e portanto aquilo que ele acha é que ele se calhar é uma pessoa demasiado complicada para encontrar o amor. Há um momento em que o passado dele é exposto, começa a receber mensagens anónimas no Instagram, mensagens transfóbicas. Ele, entretanto, descobre quem é, tenta vingar-se e tudo mais, mas no fundo seguimos a história dele nesta luta que ele trava, seja na escola, seja com ele próprio, seja com a família. E no fundo vamos acompanhando este processo de autodescoberta deste
deste personagem. Achei mesmo interessante, super fácil de ler também, uma escrita super simples, até se vocês quiserem começar a ler em inglês, não estiverem habituados, recomendo, uma escrita mesmo fácil, apesar de não me ter ficado na memória, eu depois fui rever como é que o livro acaba e... tão fofo. Por falar em livros fofos, eu tenho que vos falar desta série, que é a única que eu não tenho fisicamente porque li no Kindle, que é a série Heartstopper. Tem em inglês, tem em português. Tem uma série na Netflix para ver depois de lerem os livros. E estes são assim os livros perfeitos para quem nunca leu, para quem não gosta mesmo de ler ou para quem acha que não gosta de ler. Para quem nunca leu em inglês, quer começar, é perfeito porque é em banda desenhada. Portanto, é super fácil de ler. É uma história tão bonita, tão fofa, de dois adolescentes que estão no secundário, o Charlie e o Nick. E entretanto o Charlie nunca conheceu o Nick, conhece-o, começa a desenvolver ali alguns sentimentos, mas acha que não há oportunidade, porque o Nick não joga nessa equipa. Entretanto, se calhar joga. É mesmo fofo. É daqueles livros que vocês estão a ler e não param de sorrir. Eu ainda não vi a série, mas quero muito. E ainda não vi a série muito porque tenho medo que me desiluda em relação aos livros, porque os livros estão mesmo bons, estão mesmo bonitos. Digam-me se vocês já leram os livros, se já viram a série, como é que está, se está boa, se faz jus aos livros, se não, contem-me tudo. Agora, um livro que eu acabei de ler há uns dias e amei, Better Than The Movies, Lynn Painter. Este aqui também ainda não está disponível em português, ainda não foi traduzido, mas se vocês estão minimamente confortáveis com o inglês, também é super fácil de ler. Escrita mais uma vez super fácil, até porque é jovem adulto. Aqui a história já não é melhores amigos para um casal, mas é de inimigos de infância para casal. Se vocês gostam desse tipo de histórias, se identificam, vão adorar este livro. Não há como. Se vocês gostam de filmes de comédias românticas, vocês têm obrigatoriamente que ler este livro. Está cheio de referências. Temos referências a imensos filmes. Cada capítulo começa com uma frase de uma comédia romântica diferente, o que é mesmo engraçado. Aqui seguimos então a história do Liz e do Wes, que são vizinhos, mas que nunca se deram bem, até o momento em que decidem fazer um acordo e fingir que estão a sair juntos, para que a Liz consiga fazer ciúmes ao Michael, que é, de facto, o rapaz pelo qual ela está interessada, mas entretanto, tal, a coisa dá-se, a coisa desenvolve e pá, este é aquele romance que eu adorava ter tido na minha adolescência, mas que nunca tive. Ou que eu adorava ter na minha vida em geral, mas que nunca tive. Acabei de ler e pensei, se não for para ser assim, nem quero. Por último, mais uma série para vocês se viciarem completamente e para se perderem, A Court of Thorns and Roses. Esta coleção tem 5 livros, se não me engano, e eu ainda não li os 5. Eu mal li o primeiro. Pá, estou aqui. Comecei este livro ontem, na verdade. E eu comecei por ouvir este livro, que foi uma coisa que eu nunca tinha experimentado. Mas eu vi que este aqui estava disponível, para além de estar disponível em audiobook, estava disponível uma versão que era uma adaptação dramática, dizia lá. E o que é que significa? Significa que não há só um narrador a narrar a história, mas há personagens, há efeitos sonoros, há música de fundo. E, portanto, é toda uma cena diferente e é super incrível. Adorei a experiência e então fui comprar o livro e depois fiz o teste de estar a ler ao mesmo tempo que estava a ouvir. Super interessante, gostei bué. Se calhar para quem também não gosta muito de ler, pode experimentar, porque não, ouvir o livro ao mesmo tempo que está a ler. Acho que pode ajudar. Há quem diga que este primeiro é uma readaptação da Bela e do Monstro, e eu consigo perceber porquê, porque há algumas semelhanças. Portanto, ainda não explorei muito esta série, mas do que li até agora estou a adorar e tenho a certeza que vou ler isto num instante, que vou voar. Lá estou a tentar usar as expressões em inglês. Fly through this series. Foram estas as minhas recomendações para este vídeo. Se vocês não gostam de ler, não têm o hábito de ler, por favor, peguem no livro que vos chamam mais a atenção neste vídeo e deem uma oportunidade, que eu tenho a certeza que vão gostar. Se vocês têm livros para me recomendar, recomendem-me por favor, que eu estou sempre à procura de novas coisas para ler. Sigam-me no Goodreads já agora, se vocês são leitores assíduos como eu, já devem ter ouvido falar, mas se não, basicamente é uma rede social para leitores que anda toda a volta dos livros. Vocês criam o vosso perfil, põem lá os livros que estão a ler, os livros que querem ler, os livros que já leram, dão classificação, dão comentários, e podem seguir pessoas, partilhar recomendações, enfim. Sigam por lá, deixo o link na descrição e nós vemos no próximo vídeo.